E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho hoje acerca do profeta Jeremias. Deus chama o profeta Jeremias para uma mensagem muito especial, uma mensagem que é para trazer o povo ao arrependimento. E você observa que Deus não apenas tem chamado o profeta Jeremias, mas Deus tem chamado também multidões de pessoas para serem uma voz profética, aonde quer que elas estejam. E essa voz profética do profeta Jeremias, ela ecoa até os dias de hoje, porque o profeta Jeremias, ele vem falando em um período em que Israel ela seria sitiada, Israel ela seria sendo tomado pelas nações. E é interessante que essa profecia ela se assemelha muito ao testemunho dos profetas, das duas testemunhas lá de Apocalipse, capítulo 11. Mas também para nós, né? Antes de todos esses acontecimentos. Veja lá em Jeremias, no capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 1 em diante, para a gente contextualizar. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dois sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. No caso, o reino do norte, neste período aqui, já havia sido destituído. Havia apenas o reino do sul. O reino do norte já havia, ali, praticamente uns 70 anos atrás, já havia sido espalhado. E aqui era o reino do sul que ainda estava de pé. Mas o reino do sul, ela estava cometendo pecados terríveis e tinha se esquecido de Deus. E aí Deus levanta o profeta Jeremias para tentar trazer o povo ao arrependimento. Olha, o que diz o versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, eu te separei. E as nações te dei por profeta. Bom, de cara aqui nós já vemos que Deus já havia escolhido a dedo, como eu sempre falo, né? A eleição ela é a dedo. Deus escolheu antes, claro que aqui está desde do ventre, né? Lá no ventre, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei, né? Antes que ele tivesse ali sido formado no ventre, Deus já havia conhecido ele na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já tinha sido eleito por Deus. Que tem pessoas que falam que Deus coloca as vagas ali e as pessoas vão preenchendo as vagas. Não, não há vagas, há eleição de fato, uma eleição feita por Deus. Deus elegeu ele para isso. Se ele iria corresponder ou não à eleição, aí é outro papo. Mas que Deus escolhe, escolhe. E ele escolhe e ele separa para ser salvo, não, para ser profeta. Há uma diferença muito grande aí, tá? Para um cargo ministerial no reino. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Diz alguns que há aqui aproximadamente 10 anos de idade em que Deus ele chama o profeta Jeremias. Por isso ele fala: sou uma criança. Eu não sei falar. Eu sou imaturo. Pois é, Jeremias, eu sei que você não sabe falar, eu sei que você é imaturo, mas eu vou te preparar para esse ministério. Eu vou te preparar para esse momento. Sou eu quem te chamo. Sou eu quem estou aqui te ordenando a fazer com que essas pessoas venham a se arrepender. Então não diga eu sou uma criança. É praticamente similar
a posição de Moisés. E ele se coloca como se fosse alguém que não teria capacidade para poder fazer a obra de Deus. Mas Deus está dizendo, eu te chamei. Fui eu que te escolhi. Não depende de você, depende de mim. Eu sei que você tem 10 anos, não sabe nem falar, mas eu é que estou te chamando. Ele vai dizer, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Sou eu que estou aqui te auxiliando. Sou eu quem estou aqui colocando as palavras na sua boca. Não tenha medo. Não pense que você não pode, que você é fraco, que você é desprezado, que ninguém te dá valor, que ninguém vai ouvir a tua voz. Muitos não ouvirão, mas muitos ouvirão também. Olha o que diz o versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Não temas. Não importa se você tem 10 anos, não importa se você começou a sua caminhada no Evangelho há pouco tempo, não importa, não temas. Não temas. Se Deus usou o profeta Jeremias, Deus vai te usar também. Não temas. Não temas diante desses grandes homens, diante da elite, diante daqueles que estão ali em cima, na prateleira de cima. Não temas. Não fique com medo. Se esses são os portentosos no meio da igreja, onde todo mundo reverencia, onde todo mundo vê como grande, onde todo mundo vê como a única voz que está no meio do seio da igreja, não temas. Pregue o reino, pregue a verdade, pregue aquilo que eu tenho falado, pregue aquilo que eu tenho te ensinado, pregue aquilo que eu tenho te revelado. Não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E qual é a garantia que Deus deu para Jeremias? Versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Você se lembra de Jesus quando ele falou lá para os seus discípulos, em Lucas, no capítulo 21, quando ele diz, vocês não vão temer quando vocês estiverem diante do sinédrio, dos poderosos. Não fiquem ansiosos com o que vão falar, porque eu vou falar por vocês. Sou eu que vou falar, é o Espírito que vai falar. Então, quando Deus ele toca na boca, é quando Deus ele dá a capacitação. Deus está capacitando você para poder falar. Eu fico vendo pessoas com medo de pregar a palavra, de anunciar, de querer discipular, de querer ensinar, de querer cuidar, achando que apenas um ou outro tem essa capacidade. Em Tiago, no capítulo 1, Tiago é bem claro, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dará deliberadamente, mas peça crendo, peça com fé. E Ele vai te dar. E assim como Isaías, no capítulo 6, ele diz, Deus, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sempre nós estamos nos colocando como seres inferiores, até entendo que é uma questão de temor. Eu até entendo isso. Mas Deus nos chama, Deus ele nos convoca para essa missão. E não é hora de olhar para os seus defeitos, de olhar para as suas limitações, de olhar para os seus gaguejos, de olhar para a sua aparência, de olhar para a sua condição financeira, de olhar pela forma como você fala, de olhar para aquilo que foi lá atrás, independente do que foi lá atrás, Deus, ele purifica a sua vida. Porque ele precisa de pessoas para anunciar o reino de Deus. Versículo 10. Olha,
Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e para edificares e para plantares. Então, antes de uma edificação e uma plantação, você tem que derrubar aquilo que está errado. E ele está falando isso para uma criança de 10 anos de idade, que está na sua formação ainda mental. Mas essa criança é corajosa. E ele vai te colocar para arrancar sobre nações, sobre reinos, para derrubar, para destruir, para arruinar as fortalezas que estão na mente de muitas pessoas. E você não vai fazer isso pela sua própria força, porque é Deus que está indo contigo. Deus é que está te colocando como profeta. Esse chamado está se estendendo até você que está aqui me vendo e me ouvindo. Se você está me vendo e está me ouvindo, essa chamada é para você. É para você. É você quem Deus chama para poder derrubar, destruir, arrancar, arruinar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que as construções inimigas estão tentando colocar na mente das pessoas. E você vai edificar e você vai plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquela vara de amendoeira simbolizava a fidelidade de Deus. O que Deus prometeu por meio de Jeremias vai se cumprir. Se Deus falou com você que Ele vai te usar, que Ele vai te levar para as nações, que você vai ser uma voz profética nas nações, isso vai acontecer. Você tem que crer que é Deus quem te chama, que é Ele que toca nos seus lábios, que é Ele quem faz as obras por meio de você. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E Deus, Ele te chama, Ele te convoca para esta obra. E a palavra é fiel. E ela não cairá por terra. Creia que aquele que te prometeu lá atrás, quando você ainda era pequeno, alguém orou por você, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, e disse: essa pessoa aqui vai ser uma voz profética nas nações. Esse Deus ainda vai manter de pé, porque existe uma vara de amendoeira que indica que aquele que prometeu é fiel a cumprir. Mas tem que se manter fiel. Versículo 13. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Então você olha o que aconteceu naquela época. São sombras, são figuras do que vai acontecer nessa época. Deus levanta uma companhia de profetas quando uma panela está enfervescendo na banda do norte. Quando o profeta Jeremias ele nasce, ele profetiza num período muito conturbado ali na Ásia, no Oriente Médio, onde você vê derrubada de reis, junção de reis, reinos crescendo, Babilônia se tornando grande, citas são a Rússia hoje, a Síria. Há uma conturbação, há uma pressão para derrubar Jerusalém. Nações vindo do norte, é uma panela fervendo, borbulhando, juízo vindo sobre Jerusalém. E é nesse tempo de caos que Deus levanta o profeta. É nesse tempo de caos que Deus levanta essa voz profética para chamar o povo ao arrependimento. É a voz das duas testemunhas.
Enquanto o povo do norte está vindo, se enfervescendo, pronto para poder fazer o quê? E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Eu aconselho você a ver o vídeo, o exército dos 200 milhões que vem do norte. O exército de 200 milhões. Então o que aconteceu lá vai acontecer de novo. E Deus está levantando profetas para anunciar o reino, porque Ele está dizendo que se aquele povo não se arrependesse, não prestasse atenção nas profecias, nas promessas que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, e se mantivesse fiel à Torá, porque é isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, a anomia, a não observação da lei, o amor por causa disso se esfriaria. E aí, Deus deixaria de proteger os judeus ali naquele momento. E foi o que aconteceu. E que aconteceu lá no ano 70 e que aconteceria de novo. Claro que ao mesmo tempo que vem uma palavra de juízo, vem uma palavra de restauração. Mas antes da restauração tem um juízo. E ele está dizendo para que o povo se arrependa, para que fique fora do juízo de Deus. Porque de qualquer forma Deus vai enviar o juízo. Mas Deus quer poupar muitos desse juízo. E muitos iriam para cativeiro por causa da persistência em cometer idolatria e fazer sacrifícios a deuses estranhos. E isso você vê, o abominável da desolação lá em Jerusalém, que diz o profeta Daniel. Então, há duplos cumprimentos aqui, ciclos acontecendo. E veja que o versículo 15 diz, porque eis que eu convoco, é basicamente que está lá em Apocalipse no capítulo 6, em Apocalipse no capítulo 9, capítulo 16, perdão, que vai falar sobre o anjo que solta os anjos que estavam presos no rio Eufrates. E há uma convocação para que essas tropas venham e façam o quê? Convoco todas as nações das famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Jerusalém. Aí você chega em Apocalipse capítulo 11 e você vê que o átrio ele é pisado pelas nações, os muros são derrubados ali. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, porque deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, a profanos, e se encurvaram diante das suas obras, das suas mãos. Aí Deus fala para Jeremias, versículo 17, tu, pois, cinge os teus lombos, se prepara para a guerra, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Então não é uma mensagem apenas para o povo judeu. Veja que mensagem profética é para todos da terra. Não é uma mensagem apenas para nós, o que Deus está falando aqui para Jeremias. Não é uma mensagem apenas que Deus fala para Jeremias, é o que eu quero dizer, mas para nós também. Essa mensagem está viva. Essa mensagem ela é perene. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, Jeremias capítulo 1 é uma mensagem que mostra que Deus está dando uma palavra profética, não somente para Jeremias, para toda a companhia de profetas que vão ser testemunhas nesse tempo.
Nós estamos enxergando um enfervecer da panela do norte. Da panela que vem envelhecendo, que vem de lá, que está com a sua face virada para lá. É porque de lá é que vem. E nós estamos nesse tempo pregando, anunciando o arrependimento, porque o reino de Deus está vindo e o juízo também. Antes do reino tem o juízo. E Deus quer poupar muita gente. Muita gente Deus quer poupar. E nesse mesmo tempo que vem juízo, você pode ler no decorrer dos capítulos que também vem uma restauração. Vem uma restauração. Então, pega essa palavra, toma ela para você, que Deus ele possa te dar um ânimo, que Deus ele possa colocar no seu coração esse fervor de querer anunciar o evangelho com toda intrepidez, como diz lá em Atos, para o apóstolo Paulo, sem impedimento algum. Mesmo sabendo que, assim como foi Jeremias, foi perseguido, foi preso, aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos, mas é a palavra que não está presa. A palavra não está presa. Que essa palavra também não esteja presa na sua vida. Seja como um profeta Jeremias. Profetize, está fervendo a panela que vem do norte. Mas Deus nos colocou como coluna de ferro, cidade forte, muros de bronze contra toda a terra. Fica com essa palavra em nome de Jesus.